Salmo 67 diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém? O Salmo 67, irmãos, para mim é um salmo muito especial. Como vários salmos no livro, esse é um salmo messiânico. Ele mostra a intenção de se evangelizar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Em todo o Velho Testamento, nós vemos Deus expressando a sua graça, a sua misericórdia para com o ser humano. Deus, ele chama, ele busca, ele vai atrás do ser humano. E Deus, ele estabeleceu uma nação, a nação de Israel, para que ela fosse um testemunho neste mundo, para que as outras nações vissem o Deus de Israel, a atuação de Deus em Israel, e desejassem ter esse Deus. E esse salmista aqui, que a Bíblia não menciona o nome dele, ele entende o papel dele nesta terra. E eu quero chamar a atenção de cada um de nós para isso. Qual é o meu papel aqui na terra? Esse salmista entendeu. E nós vamos ver isso. Então, um salmista que a palavra de Deus não mostra, né, não dá um nome para ele, ele não se identifica, mas ele fala assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Qual é a compreensão desse salmista? A compreensão desse salmista é que o Deus dele é um Deus gracioso. É o Deus que age com graça e com misericórdia. Esse salmista, ele entende a extensão do amor de Deus que o alcançou. Seja Deus gracioso. Ele está olhando para o Deus que é cheio de graça, e ele deseja essa graça de Deus sobre a vida dele, mas ele fala, nos abençoe. Ele está pensando na sua nação, na nação como um todo, que Deus derrame da sua graça sobre nós. É um salmista que entende a maravilhosa graça de Deus. E ele fala assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O apóstolo Paulo fala que o Senhor, lá em Efésios, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus tem nos abençoado. Esse salmista aqui, ele está pedindo a graça de Deus, e ele fala: Deus nos abençoe. Ele está desejando a bênção de Deus. Quando ele olha para Deus, ele vê um Deus que abençoa, um Deus que quer fazer o bem, um Deus que quer o bem para o ser humano. Quando Deus criou o homem, onde é que Deus colocou o homem? Deus fez o Éden, e Éden é o quê? Paraíso. E Deus colocou um jardim no Éden. Veja como Deus, ele é gracioso. O Éden já era um paraíso. E Deus ainda colocou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Eu tive um professor no seminário que ele falava assim que a beleza que a gente vê hoje nesse mundo é fruto da ira de Deus. É o que sobrou quando o pecado entrou neste mundo e Deus agiu com justiça e o homem teve que sair do jardim do Éden. A gente olha certas fotos, né, como a gente vê até nas canções, e a gente fica maravilhado da beleza que este mundo tem, que Deus colocou nele. Era muito mais bonito. Era incomparavelmente mais bonito do que a gente vê hoje. Deus é cheio de graça, Deus, ele abençoa. Ele fez o homem para ser um homem feliz, não para ser um homem triste, que sofresse. E esse salmista, ele entende isso, ele fala: Deus, então nos abençoa. Traga a sua bênção sobre a nossa nação. Nós oramos para que Deus nos abençoe. Nós desejamos as bênçãos do Senhor. E tem mais uma coisa que ele fala: e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que ele está querendo? O salmista está querendo a aprovação de Deus para a sua caminhada. Deus resplandecer o rosto é Deus estar alegre, Deus estar contente, Deus estar feliz com a vida desse salmista. E ele fala: Senhor, faça resplandecer o teu rosto
sobre nós. Que o Senhor, quando o Senhor olhar para a nossa nação, o Senhor dê aquele sorriso enorme. Que o Senhor transborde de alegria ao ver a nossa caminhada como nação. Então esse salmista está desejando tudo de bom. Ele deseja a graça, seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Derrame as suas bênçãos sobre nós e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Esse salmista, ele é um salmista que entende a Deus, mas ele entende o papel dele aqui na terra. Próximo versículo. Para que o salmista quer a graça, a bênção, a aprovação de Deus para a caminhada dele aqui na terra? Versículo 2 diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Esse salmista, ele quer andar com Deus, ele quer ser aprovado por Deus, ele quer sentir Deus caminhando ao seu lado, derramando bênçãos, mas para que o mundo creia, para que se conheça na terra a tua salvação. Não é uma pessoa egoísta, não é alguém que quer as bênçãos somente para si, mas ele quer que aquelas bênçãos que Deus derrama sobre a vida dele sejam transformadas em testemunho. Ele olha para a sua nação e ele quer a sua nação andando bem com Deus, para que se transforme em testemunho. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Foi isso que Deus falou para Abrão? Chamado de Abrão, capítulo 12. Eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, te multiplicarei, farei o teu nome grande. E aí Deus fala assim: Abrão, seja você uma bênção. Qual era o desejo de Deus ao abençoar aquele homem chamado Abrão? É que ele pudesse espalhar a mensagem de um Deus que ama, de um Deus que salva, de um Deus que cura. E esse salmista entendeu isso. Esse salmista, ele deseja que Deus o abençoe a sua nação, e ricamente, muito, para que o mundo creia. E é interessante, irmãos, que ele fala assim, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Se nós caminhamos aqui na terra com um alvo menor que esse, nós ainda não entendemos o papel nosso aqui na terra. Deus nos trouxe a salvação. Deus nos retirou lá do império das trevas, para que nós proclamemos as virtudes dele, daquele que nos chamou, que nos tirou com raiz de tudo do império das trevas. E aí, continuando, o salmista fala assim: louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos, alegrem-se e cantem, rejubilem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus nos abençoe, e todas as extremidades da terra o temerão. E ele olha o quê? Ele olha para as nações. Ele olha para as extremidades da terra. Ele olha para os não alcançados. Ele olha para aqueles que estão se perdendo. Então esse salmista, quando ele escreve esse salmo, ele escreve entendendo quem Deus é, entendendo como Deus age para com o seu povo, o Deus que abençoa, que derrama graça, o Deus que quer aprovar o caminho do seu povo, mas para que o seu povo se torne um testemunho até aos confins da terra. Aqui no versículo ele fala: e todas as extremidades da terra o temerão. Agora, interessante, irmãos, para terminar, é que o salmista aqui, ele coloca o testemunho como uma consequência natural da bênção de Deus. Ele fala assim: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra, ou as extremidades da terra, o temerão.
A consequência natural de Deus me abençoar é eu transformar isso em testemunho ao Senhor. E isso deveria ser a nossa motivação. Nós deveríamos fazer da mesma forma. Deus, me abençoa. Eu tenho uma enfermidade, eu estou com um problema no trabalho, alguém perdeu o emprego. A gente pede as bênçãos de Deus, mas o objetivo deveria ser para que os confins da terra conheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor salva, que o Senhor ama as pessoas. Então esse salmista, ele entende a Deus, ele entende o papel dele aqui na terra. Ele entende que como nação de Deus, ele tem a responsabilidade de testemunhar até aos confins da terra. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós também sejamos assim. Peçamos as bênçãos de Deus, cresçamos mais no conhecimento de quem é esse nosso grande Deus, mas que o nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso propósito seja que aquela bênção que Deus me deu chegue até os confins da terra. Que aquilo seja transformado em testemunho e o Senhor seja engrandecido através desse testemunho. Amém? Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor. Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos, Pai, Ele morreu e Ele venceu a morte. E venceu a morte para que nós também tivéssemos a vida que Ele oferece, a vida eterna. E Pai, nós somos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos transformados. Como a Tua palavra fala, fomos feitos filhos, família do Senhor. E o Senhor nos deu uma tarefa, Pai. E este salmista lá no Antigo Testamento, Pai, que a gente nem sabe o nome, ele demonstra esse entendimento de que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus que abençoa, um Deus que aprova os caminhos, o Deus que nos enche e nos cerca de tantas bênçãos, para que o mundo seja alcançado pelo Senhor. Pai, nos ajude, que cada bênção que o Senhor trouxer para nós, seja um testemunho do Teu amor, da Tua graça, e a gente possa, Pai, não esquecer daqueles que estão perecendo nos lugares tão distantes, nos confins da terra. Que o nosso desejo seja, Pai, muito mais do que receber uma bênção, seja que ela seja transformada em testemunho para a salvação. Assim eu peço, Pai, e te agradeço pelo Teu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém.